Cumprimentamos a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, é um grande prazer ter você aqui, você sabe disso. E nós estamos hoje falando do segundo tema da série A Vitória da Igreja de Deus na Crise Final, ok? Inscreva-se em nosso canal, porque nós temos muitas novidades que certamente interessará a você. E nós desejamos também ouvir os seus comentários, suas perguntas, seus questionamentos, tudo isso faz parte. Fica, por gentileza, até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que o que nós aqui discutimos vai, de certa forma, acrescentar seu conhecimento sobre o assunto que aqui nos propomos a tratar com você. Tá ok? Eu sou Felipe Silva, pregador, evangelista voluntário, mas com o interesse, com a intenção de alcançar o seu coração para a graça de Deus. Vamos fazer uma oração? Pedir a Ele que esteja conosco ao estudar sua palavra nesta hora? Se você puder, feche os seus olhos. Se não tiver condição, apenas pensa em Deus. Querido Pai que está no céu, nós te agradecemos muito por essa oportunidade de poder estudar um pouco mais tua palavra com nossos internautas, nossos amigos, nossos irmãos, parceiros de caminhada rumo à eternidade. Rogamos que o teu amor nos cubra e abençoe-nos a nós e a nossos familiares, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a vitória da Igreja de Deus na crise final. Nós falamos um pouco no primeiro tema exatamente sobre alguns acontecimentos que dariam sequência daqui para frente, em que estamos vivendo no limiar, no finalzinho da história desse mundo, no limiar do reino de Deus, pelo que a profecia nos indica. E hoje retomamos então para estudar com vocês mais alguma coisa sobre esse assunto, sempre baseado no livro do Apocalipse. Eu queria te dar uma informação que talvez seja bastante relevante. O livro do Apocalipse, ele tem uma estrutura linguística diferente da maioria dos livros da Bíblia. Ele tem também um estilo literário chamado literário profético. Geralmente não se lê o livro do Apocalipse, não se estuda o livro do Apocalipse de forma linear. Por exemplo, capítulo por capítulo, como alguns outros livros da Bíblia, que são livros históricos ou narrativos que vão mostrando a sequência dos fatos. Aqui não. O livro do Apocalipse, às vezes você está lendo um capítulo lá adiante e no próximo item, na próxima sequência, ele te remete a uma parte anterior da história ou do próprio livro. Por isso que é preciso fazer toda essa ginástica de estudo do livro do Apocalipse para entender melhor as suas colocações. Você já assistiu a algum filme em que você, quando está assim mais ou menos na metade do filme, o roteiro diz, 5 anos antes disso, aconteceu isso, aí volta para lá? Pois bem, o livro do Apocalipse foi escrito mais ou menos com essa estrutura. Você está lendo, quando vai chegando lá na parte final, ele mostra assim, antes disso, porém, e aí te leva para um fato que aconteceu antes daquela sequência cronológica que você está na história do livro do Apocalipse. Você entendeu? Portanto, ao levar em conta, por exemplo, essas declarações, sempre que começa um capítulo, depois disto, ouvi, depois disto, vi, depois disto aconteceu, o depois disto nem sempre é depois seguindo aquela sequência do que você está lendo antes no livro do Apocalipse, ok? Quando a gente vai se aprofundando, vai percebendo que o depois disto, às vezes significa realmente depois daquele fato, mas às vezes significa outra coisa, ok? Pode ser depois que o apóstolo viu, não depois em termos de cronologia, mas depois que ele viu aquilo, ele viu então uma outra cena e ele vai narrando assim no livro, vai colocando assim no livro do Apocalipse. Não tem dificuldade. Se nos voltarmos para ele com a intenção de encontrar o que o Deus quer nos falar e de fazer uma interpretação, uma hermenêutica seletiva, um pouco mais responsável, nós iremos encontrar a resposta daquilo que nós queremos, ok? Eu estou te garantindo isto. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 14, verso 1 a 3, você pode abrir a sua Bíblia também e conferir ou anotar para você verificar depois com detalhe aquilo que aqui estamos discutindo. Diz assim, olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Verso 2, ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvia era como arpistas quando tangem a harpa. Verso 3. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Antes de falar um pouco e comentar sobre os versos anteriores, eu queria me prender a vocês
para introduzir então a nossa conversa dentro dessa abordagem com a última frase desse versículo. Esses 144 mil são os que foram comprados da terra. Essa expressão é uma expressão bastante forte, né? Significa exatamente que de alguma forma estávamos vendidos. Vendidos ao pecado, vendidos ao mal, vendidos a um sistema de vida em que o diabo, né, o opressor das pessoas e o inimigo de Deus estava nos mantendo. Então esse grupo aqui foi comprado da terra. Tem, na verdade, uma abordagem bastante interessante. Mas a gente volta para comentar ela posteriormente. Porque eu quero dizer o seguinte, o capítulo 14 de Apocalipse é exatamente a sequência do que acontece no capítulo 12 e 13. Nesse caso aí você pode acompanhar e dizer que é depois disso mesmo. Os capítulos 12 e 13 mostra como a igreja de Deus, a igreja remanescente, se você for olhar, você não vai encontrar na Bíblia o nome igreja remanescente, mas o conceito está aqui. Remanescente tanto pode ser restante como pode ser um grupo especial, ok? Pode ser a parte da igreja no período final desse sistema aqui. Vamos dar esse nome de igreja restante ou igreja remanescente e não tem nenhum problema que chamemos de um modo ou de outro. Essa igreja, aqui no capítulo 12 e no capítulo 13 do Apocalipse, com riqueza de símbolos, é mostrado como essa igreja vai enfrentar uma crise contra a besta, contra o dragão, revelado no capítulo 12 e no capítulo 13, né? E contra também a trindade do mal, porque aqui está revelado exatamente isso. Tudo o que Deus faz, o inimigo dele tenta fazer ele faz uma contrafação, porque o ideal dele é iludir, é desencaminhar as pessoas daquilo que Deus havia feito antes. Você entende? Então nós vemos nesses dois capítulos aqui a trindade do mal agindo em oposição àquilo que Deus disse e que Deus faz. E é sempre assim. Por exemplo, você vê no início, quando Deus está criando o céu e a terra, depois que cria, e põe ali uma árvore de conhecimento do bem e do mal, e diz a Adão e Eva para não comerem nem tocarem no fruto, porque senão morreriam. Deus fala assim, no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Aí vem a serpente, Satanás, e diz, é certo que vocês não morrerão. Ok? Sempre assim, em oposição àquilo que Deus fala. Portanto, eu gostaria de destacar com você o capítulo 12, verso 17, porque lá está a descrição dessa igreja remanescente. Quais seriam as duas características desse povo, desse grupo, que no final dos dias iria enfrentar o dragão, a besta, ok, e o falso profeta. E aqui está descrito o seguinte, Apocalipse 12, verso 17, diz assim, ó, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então veja, aqui nesse versículo, o escritor, orientado pelo Espírito Santo, é claro, inspirado, mostra que esse grupo aqui de restante, os restantes da sua descendência, por isso eu estou falando igreja restante ou igreja remanescente, esse restante é a última parte do povo de Deus agora nos últimos dias. Eles vão enfrentar a fúria do dragão. E esse restante aqui, o autor diz que ele tem duas características importantes. Os que guardam os mandamentos de Deus e tem, aqui diz, o testemunho de Jesus. Agora, por gentileza, vá para o capítulo 14, versículo 12, para nós vermos a mesma narrativa aqui com palavras bem parecidas. Você encontrou? 14, verso 12. Lá diz assim, aqui está a perseverança dos santos. Vê, no anterior nós falamos na igreja remanescente, nos restantes de sua descendência. Aqui a Apocalipse chama de santo. Perseverança dos santos. E ele diz, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Você percebe? De cara aqui nós podemos observar que tanto do capítulo 12 ao capítulo 14, vai falando aqui quem é essa igreja e quais são as duas principais características dessa igreja restante, dessa igreja remanescente, dessa igreja que vai ser vitoriosa, afinal, durante essa crise espiritual final que estamos atravessando. Quais são as características? Você se lembra? Vou ler de novo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Aqui são dois pilares básicos que sustentam a igreja de Deus nos últimos dias. Porque muitos religiosos até consideram os mandamentos de Deus e consideram de acordo com como está na Bíblia. A exemplo do judaísmo, por exemplo, mas não acreditam em Jesus, tá? Como Messias. Já tem outro grupo de religiosos que dizem acreditar em Jesus, que tem Jesus, que só Ele importa, que estão descansando em Jesus, mas desconsideram os mandamentos de Deus. Você percebe?
Por isso que, com ênfase, em 2 versículos aqui, nós mostramos as 2 características principais, basilares, da igreja remanescente, desse povo que vai enfrentar a ira do dragão, mas que vai ser, afinal de contas, vitorioso. Eles guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho ou a fé em Jesus. O que seriam essas 2 coisas? Vou explicar de modo rápido para você. Primeiro, o que são os mandamentos de Deus? Alguém pode dizer, todos os mandamentos que a Bíblia prescreve. Ou então, os 603 mandamentos que é encontrado na Torá, do Gênesis até Deuteronômio. Nós temos ali 603 mandamentos catalogados pelo povo judeu. Ok? Alguém pode falar isso. Mas o que de fato são então os mandamentos de Deus? Os mandamentos de Deus são todas as orientações dadas por ele, inclusive os 10 mandamentos, que resumem todas elas, ok? Menos aquelas que o próprio Deus disse que tinha data certa para acabar. O que são os mandamentos de Deus? Todas as orientações de Deus, ok? Menos aquelas que deveriam durar até determinado tempo. Você vai encontrar nos mandamentos de Deus, mandamentos de caráter agrários, que a terra deveria descansar durante 1 ano a cada 6 anos de semeada. Isso aí a gente está desobrigado disso hoje. Você vai encontrar dizendo, ao 8º dia, quando nasceu o menino na sua casa, você deve circuncidar, né? Fazer aquela cirurgia que hoje nós chamamos de fimose. Mas isso aí tinha hora certa de acabar. Ele passaria por um momento de transição. E Paulo fala isso quando escreve sua carta aos Colossenses, ok? E depois a igreja de Jerusalém reunida considera esse assunto como um assunto que foi substituído pelo batismo, mostrando que o batismo bíblico é a porta de entrada para a igreja e para o reino de Deus. Você tem, por exemplo, mandamentos cerimoniais, né? Os cordeiros que deveriam ser mortos, simbolizando Jesus até quando ele viesse. Ele veio, morreu por nós, o véu do santuário rasgou, acabou, ok? Mas os mandamentos vigentes, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, continua. São a esses mandamentos que a Bíblia está se referindo aqui. Os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho ou a fé em Jesus. Você vai ter, por exemplo, mandamento de higiene. Está lá na lei dizendo, todas as vezes que vocês saírem para guerrear contra outro povo, leve um pedaço de pau para que, tendo que fazer suas necessidades, vocês cavem a terra e enterrem, porque eu estou no meio de vocês. Não precisa mais hoje. Naquele tempo e no deserto, o sistema de sanitário e de higiene é totalmente diferente do nosso. Então são mandamentos, são leis que deveriam vigorar até determinado ponto. Mas as leis que transcendem cultura, raça, conceitos e outras coisas, tempo, essas leis são imutáveis e são princípios basilares da palavra de Deus. Inclusive os 10 mandamentos, que o autor do livro do Apocalipse guardava muito bem. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás coisa alguma que pertença ao teu próximo. Essas são chamadas de as 10 palavras, ou decálogos. Decálogo, 10 palavras, 10 verbos. Resumindo aí, tudo o que Deus quer que nós façamos. Você entendeu? Preciso repetir para você? Talvez sim, porque muita gente estão guardando os 10 mandamentos de acordo com o catecismo romano, e não como a Bíblia diz. Qualquer Bíblia, mesmo a Bíblia católica, a Bíblia da Testemunha de Jeová, a Bíblia dos protestantes, não importa, todas elas estarão em Êxodo capítulo 20, repetido em Deuteronômio capítulo 5, as 10 palavras, os 10 mandamentos, que transcendem o tempo, a cultura, não importa, onde você esteja, são mandamentos morais, ok? Se você perguntar a qualquer um protestante, dizendo ele o seguinte, vem cá, você adora Deus por meio de qualquer imagem de escultura? Né? Uma representação de Deus, você vai lá e aí beija e faz oferendas a isso aí. Se você perguntar a qualquer evangélico, ele vai dizer o quê? Claro que não. Pois bem, no mesmo local onde diz, não adorarás imagem de escultura, diz também, lembra-te do dia de sábado para o santificar. No mesmo local. Portanto, trata-se de mandamentos que são transcendentes morais. Até porque o sábado foi um presente dado por Deus para o homem descansar e comemorar esse dia como uma criação, um aniversário da terra, adorando o seu Criador. Porque quando você guarda o sábado, você está reconhecendo Deus como seu Criador. Você percebe?
E ele está também no mesmo decálogo, onde manda não tomar o nome de Deus em vão, ou seja, o caráter de Deus, onde manda honrar pai e mãe, está lá também para guardar o sábado. Você percebe? Isso são os mandamentos de Deus. Quais são eles? Todos aqueles que não tinham caráter transitório e que o próprio Deus disse, vai chegar um tempo que ele não precisa mais. Ok? Então, esses mandamentos de Deus é o que João está falando. E o que é a fé em Jesus? A fé em Jesus, ou o testemunho de Jesus, é entender e aceitar tudo que a profecia bíblica fala a respeito de Jesus. O que é isso? Por exemplo, entender e acreditar que Jesus é Deus forte e Pai da eternidade, portanto ele é pré-existente, ele é autoexistente, Deus forte e Pai da eternidade. Se ele é o Pai da eternidade, então, e a eternidade é uma coisa que não tem fim nem tem começo, portanto ele é o Pai, imagina ele. A Bíblia diz que Jesus é Deus forte, Pai da eternidade. É entender também, por exemplo, que ele é o Criador do universo. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É entender, por exemplo, que a Bíblia diz que ele é o Filho do homem, portanto, sendo Deus, veio a esse mundo, tocou na história desse mundo e tornou-se Filho do homem, e aí dependente da divindade, dependente do Pai. É entender que Jesus é nosso substituto, morreu em nosso favor para que não morramos a vida eterna, não morramos a morte eterna. E note, a morte que Jesus experimentou ali foi a morte eterna, a separação do homem com Deus, para pagar o preço dos nossos pecados, ok? É entender que ele ressuscitou com o poder que jazia nele mesmo, nas suas palavras que diz, eu dou a vida e eu torno a tomá-la, ok? Isso aí prova por si só que ele é autoexistente. Se você disser assim, mas também lá embaixo no versículo diz que foi o Pai que o ressuscitou. É lógico, quando Jesus vem a esse mundo e torna-se filho do homem, ele se torna totalmente dependente do Pai. E aí, ele tem as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E a natureza humana permanecerá para sempre subordinada à divindade. Por isso o texto bíblico, sendo fiel, diz que Deus o ressuscitou. Mas diz também que ele, pelo poder que ele mesmo tinha, saiu do túmulo. Dá para você perceber isso? Talvez você não entenda, nem eu. E nunca jamais alguém entenda como um Deus maravilhoso, grandioso, criador, tornou-se homem e tornou-se ao mesmo tempo, continuou sendo Deus e ao mesmo tempo é homem. Isso aí, amigo, está na conta dos mistérios. Ok? O que é aceitar Jesus? O que é entender que ele, depois de tudo isso, é nosso intercessor no santuário celestial e é um Deus prestes a vir nos buscar. Isso é o testemunho de Jesus. Porque é isso que falei aqui, que está testemunhado em toda a Escritura a respeito dele. Portanto, quando João diz que as duas características da igreja remanescente os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus, compreende isso que nós aqui discutimos. Agora, eu quero ver com você também a trindade do mal, que a igreja vitoriosa enfrenta e está enfrentando muito mais agora nos últimos dias. Aí eu quero que você volte para o capítulo 12, verso 17, a última parte do versículo. Só a última parte do versículo 17, porque nós já lemos a primeira toda, né? A última parte diz, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Quem foi que se pôs em pé sobre a areia do mar? É só você começar a ler o início do versículo. Irou-se o dragão contra a mulher. Quem foi que ficou em pé na areia do mar? O dragão, correto? Então você tem aí no capítulo 12, dizendo quem é o dragão e onde ele está. Perfeito? Agora, quando começa o capítulo 13, o vidente de Pátimos, o profeta João, diz assim, vi emergir do mar uma besta. Então você já tem aí o dragão e você tem agora quem? Uma besta. Vai juntando as peças aí, eu estou falando da trindade do mal. No verso anterior do capítulo 12, verso 17, diz que o dragão se pôs em pé na areia do mar. Começa o capítulo 13 dizendo que vi emergir, sair do mar, né? Uma besta. Olha só. E aí, quando você vai para o versículo 11, essa besta saiu do mar. No versículo 11 diz assim, Apocalipse 13, 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Opa! Então nós temos aí um dragão, a besta, e essa segunda besta emergir da terra, que a Bíblia chama também de falso profeta. Dê uma olhada aí, por gentileza, no versículo 14. Olha o que diz aí, 13, 14 Apocalipse. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos habitantes, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem da besta, no caso a primeira que emergiu do mar,
aquela cuja ferida mortal sobreviveu. Você entendeu? Seduz os que habitam sobre a terra. Que tipo de profeta é aquele que seduz as pessoas? O falso profeta. Então você tem aí o dragão, a besta e o falso profeta. Note, aí mesmo, talvez se sua Bíblia for parecida com a minha, no capítulo 16 você tem esses três aqui sintetizados em um só versículo para você entender melhor. 16, versículo 13. Olha o que diz aí, ó. Então vi sair da boca do dragão, lemos o dragão lá, onde é que ele estava? Sobre a areia do mar. Da boca da besta, lemos a besta lá. De onde foi que ela surgiu? Surgiu do mar, certo? E lemos também da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Portanto, nós temos o dragão, a primeira besta e a segunda chamada de falso profeta. Você percebeu aqui? Aí o Apocalipse aqui sintetizou a trindade do mal. O nome disso? Contrafação. Esses 3 poderes aqui são aqueles que a igreja restante, a igreja remanescente, a igreja de Deus, que tem essas 2 características discutidas antes, estão enfrentando e vão enfrentar muito mais daqui para frente à medida em que chegamos no finalzinho da história desse mundo e da volta de Jesus. É esse grupo que essa igreja vai enfrentar. Por isso que o tema dessa série é a vitória da igreja de Deus na crise final. Essa crise que está começando a se desenrolar e caminhando para o seu fim, muito em breve chegará. Agora note como é uma contrafação. Quer ver só? Volta aí um pouquinho para o capítulo 10. Quando você vai para o capítulo 10, versículo 1, diz assim, olha. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Essa descrição desse anjo aqui é a mesma descrição dada para as aparições de Deus no Velho e em outras partes do Novo Testamento, inclusive no Apocalipse. Quem era esse anjo? Não era meramente um anjo. Na visão do profeta ele via um anjo. Quando você vai ler a visão que o profeta Ezequiel tem do trono de Deus, tem essas características. Quando você vai ver a visão que o profeta Isaías tem do trono de Deus, tem essas características. Quando você vai ver a visão que Daniel teve, tem essas características. Quando você vai ver o início do Apocalipse, quando João viu Jesus lá, dizendo, não temos, eu sou o primeiro e o último, tem essas mesmas características aqui, coluna de fogo, rosto brilhando como o sol. Então não era apenas um anjo. Portanto, podemos concluir perfeitamente que se tratava de Jesus. E aí diz assim, ó, preste atenção, verso 2. E esse anjo tinha um livrinho aberto. Ponto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo aonde? Sobre a terra. Você notou aqui a contrafação? Jesus pôs o pé esquerdo sobre o mar, não é assim que diz a Bíblia? Desculpa, direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. A mesma coisa. O dragão, nós lemos aqui no verso 17 do capítulo 2, estava sobre a areia do mar. Qual é a parte, como nós chamamos essa parte intermediária aí, a areia do mar? Como é que você chama? Tá lembrado? Praia. Percebe? As ondas vêm e dizem, aí, ali é um pedaço neutro. As ondas vêm e dizem, é meu. Aí a terra manda ela com seu movimento para trás, não, isso aí é meu. A onda vem de novo e fala, isso aqui é meu. O dragão estava ali, nessa parte neutra. Por quê? Porque ele olha para cá, vê a besta surgindo do mar. Ele olha para cá e vê a segunda besta surgindo da terra. E ele está ali. Percebeu a contrafação? Jesus, no capítulo 10 aqui, está dizendo que está com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Você notou? O dragão tenta fazer a mesma coisa, é a contrafação. E você vai ver isso em todo o livro do Apocalipse. E é contra esse poder que contrafaz as coisas de Deus que a igreja de Deus, vitoriosa, vai lutar. Veja, a igreja vai enfrentar. Apocalipse 11, verso 7. Note. Quando eu digo vai enfrentar, é porque já está enfrentando. É todo um curso, ok? 11, verso 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. A igreja haveria de enfrentar, na sua fase final, a besta que sobe do abismo. Isso aqui é uma, viu? Não é a mesma coisa, não. Aí você vai, por gentileza, para o capítulo 3, verso 1, que nós já lemos. Vi emergir do mar uma besta. A igreja vai enfrentar a besta que surge do abismo, a besta que emerge do mar. Aí no versículo 11, de novo, vamos ler. Vi outra besta emergir da terra. A igreja vai enfrentar a besta que emerge da terra. E no capítulo 17, versículo 3, você pode ler.
Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate. Opa! Então nós temos 4 tipos de bestas aí, você percebeu? O grande problema é que as pessoas a interpretar o livro do Apocalipse, boa parte delas pensa que se trata de uma besta só, mas não é. Ok? Elas são diferenciadas, embora a besta do mar e a besta escarlate aqui é a mesma em fases diferentes. Quero ter a oportunidade de, nessa série, estudar e dar detalhes desse assunto para você. Você percebe? Então veja, a igreja de Deus, a vitória dela na crise final é contra a besta do abismo, a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra e a besta escarlate, que é a besta do mar em uma segunda fase. Nós vamos provar isso para você estudando o livro do Apocalipse. Portanto, a vitória da igreja é lutar contra esse grupo aí. E quem é? E como é? Eu quero reler com você com que palavras o autor do Apocalipse, que é o Espírito Santo via João, mostra como essa igreja será vitoriosa. Eu li no início aqui Apocalipse 14, de 1 a 3, e quero comentar com você. Eu falei que voltava para lá para a gente então fechar esse tema bastante interessante e mostrar isso. Capítulo 12 e 13 do Apocalipse, a igreja enfrenta essa luta contra a trindade do mal. 12 e 13. Mas no capítulo 14, abre o capítulo e a sua descrição é uma descrição de vitória. É uma descrição de alegria. É uma descrição de gozo. Porque foram capazes de, pela graça de Deus, pelo poder dele, fazer parte desse grupo, dessa instituição que é a sua igreja aqui na terra, que tem essas 2 características e que afinal será vitoriosa contra o dragão, a besta e o falso profeta. Tem muita gente por aí que, ao estudar esse tema com a visão da igreja adventista do sétimo dia, termina às vezes confundindo algumas coisas. Por exemplo, tudo que a igreja adventista tem e prega é por causa de uma profetisa. É da senhora Ellen White. Não conhecendo esse lado da igreja, o porquê de Ellen White, qual a sua importância na igreja nessa fase final, e falam aquilo que não conhecem. Porque dizem que os adventistas guardam o sábado por causa de Ellen White. Acredita nisso ou naquilo por causa de Ellen White. Deixa eu te fazer aqui uma correção, porque eu quero dizer o seguinte: essa igreja remanescente, final, restante, que tem essas 2 características, não depende de homem nenhum. Okay? Ela está firmada sobre a rocha que é Jesus Cristo. E se teve alguém, seja Ellen White ou qualquer outra pessoa, que trouxe orientações que combinem com a palavra de Deus, então é totalmente aceitável sem nenhum problema. Mas eu quero só te lembrar uma coisa. Nos idos de 1844, quando não só os mileritas, porque não havia um adventista desse tempo, a igreja adventista recebe esse nome em 1863, antes disso não tinha adventista do sétimo dia, era um grupo de mileritas nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo, nesse mesmo período, outros pregadores se levantaram quando estudaram o livro de Daniel, mostrando que alguma coisa ia acontecer. Nos Estados Unidos, os mileritas, porque seguiam os ensinamentos de um pregador batista chamado William Miller, ou Guilherme Miller, como queira, né, foram chamados de mileritas. Esse povo pregava que Jesus ia voltar em 1844, por entender uma profecia do livro de Daniel, achar que ela referisse à volta de Cristo, quando ela estava falando da purificação do santuário celestial. Ok? Tema que veremos também muito em breve, dentro desse contexto da vitória da igreja na crise final. Esse homem era pregador batista, ao estudar o livro de Daniel, descobriu esse ensinamento e começou a pregar. Depois que Jesus não veio, porque ele estava certo quanto à data, porém errado quanto ao evento, depois que Cristo não veio, houve uma grande decepção em mais de 100 mil pessoas que aguardavam Jesus voltar no dia 22 de outubro de 1844 nos Estados Unidos. Depois dessa decepção, um grupo ficou ali e começou a formar a sua base doutrinária, estudando a palavra de Deus para dar cumprimento ao que ela própria fala. Por exemplo, Apocalipse capítulo 10, né, versículo 9 e 10, diz assim, 9, 10 e 11, veja. Fui, pois, ao anjo dizendo que me desse o livrinho, e ele me falou: toma, devora-o, lê, entende, come o livrinho. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Ok? Aí, isso mostra aqui uma decepção. Se é doce como mel na boca, mas quando você engole se torna amargo, aqui é o retrato de uma decepção. Falando exatamente do que ia acontecer em relação a isso aí. Que livrinho seria esse da mão do anjo? Que livrinho seria? Quando você lê os versos anteriores, ele está falando o seguinte, que esse livrinho continha orientações
dadas pelos servos de Deus no passado, mas que não tinham sido entendidas. E agora, quando João comece o livrinho, na época certa aqui, seria entendido o seu assunto. É só dar uma olhadinha no versículo anterior, no verso anterior, e você vai ver isto, ok? Quando isso aconteceu, um grupo de estudantes da Bíblia começou a falar das verdades que até então não eram pregadas, formando esse núcleo, chamando a atenção para esses dois pontos: o mandamento de Deus e o testemunho de Jesus, a fé em Jesus, como nós aqui discutimos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem essas características, não é por causa de pessoa alguma, é por causa que ela está na palavra de Deus. E só para você ter uma ideia, aqueles que não conhecem falam o que não sabem, quem primeiro chegou com essa ideia de guarda de sábado para os adventistas não foi Ellen White. Ao contrário, ela até combateu inicialmente isso porque vinha de outra organização religiosa. Ela era metodista antes disso, ok? Mas essa senhora aqui, chamada Raquel Wilkes, ou Raquel Preston, como você pode ver aí, nome que vem do seu casamento, era batista do sétimo dia. Não tinha igreja adventista do sétimo dia. E como batista do sétimo dia, ela uniu-se ao movimento de Guilherme Miller, que pregava a volta de Cristo, e trouxe esse ensinamento para dentro desse movimento. Quando passou o desapontamento de 1844, 22 de outubro, então esse assunto começou a ser pesquisado, levado a sério, e encontramos respaldo na Escritura para dizer que o sábado é o sinal de Deus e continua vigente como os demais 9 mandamentos que estão no Decálogo. Você percebe? Aí, o primeiro homem que começou a divulgar isso de forma maciça, fez um folheto, começou a discutir, a ensinar as pessoas, é esse aqui, ó. José Bates. José Bates, ele que estudou esse assunto com Ellen White e seu esposo, Tiago White, porque não guardava o sábado. O sábado não tem nada a ver com Ellen White, tem a ver com a palavra de Deus. É preciso que se diga isso, né? Então vejam, depois desse homem aí nós temos, por exemplo, Ian Edson, um dos fundadores desse movimento, que primeiro teve iluminação da Bíblia a respeito da intercessão de Cristo no santuário celestial. Foi o primeiro, ao estudar a Bíblia, a dizer: poxa vida, Jesus não ia voltar à terra. Jesus iria começar a segunda obra no santuário celestial, como fazia o sumo sacerdote aqui na terra. E então, isso não tem nada a ver com Ellen White. E então começaram a formar o escopo, o projeto de doutrinas e de ensinamentos que essa igreja tem até hoje, cumprindo as especificações do povo que está enfrentando o dragão, a besta e o falso profeta. Então, voltando aqui ao capítulo 14 para encerrar, diz o seguinte: esse povo aqui, ó, olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil. Esse povo que está enfrentando a trindade do mal recebe esse título de 144 mil, que significa um quadrado perfeito. Você lê no livro de Ezequiel, por exemplo, que o templo tinha 144 côvados. Aí você vai para o Apocalipse e encontra 144 mil, né? Uma elevação ao quadrado de 12 vezes 12. Né? Aí você vê a perfeição para mostrar a pujança do poder dessa igreja nos últimos dias. Por isso, a simbologia de 144 mil. Interessante que diz que era o cordeiro que estava em pé. Quem é o cordeiro? Jesus. Acertou em cheio você. Jesus é o cordeiro. E diz que estava em pé sobre o Monte Sião. O que é o Monte Sião? Monte Sião é a cidade santa. Monte Sião é um nome dado antigo em Jerusalém. Agora, no contexto apocalíptico, a nova Jerusalém é a cidade santa. Mas de uma forma espiritual, a igreja de Deus que vive em nossos dias, né? Ok? O cordeiro estava em pé, é ele o cabeça dessa igreja. E aqui está dizendo que eles entoavam um novo cântico. A igreja que foi proibida de comprar e vender por não aceitar o sinal da besta, vai ser comprada da terra. A igreja perseguida pelo dragão, a besta e o falso profeta, vai ser vitoriosa e pós-perseguição cantaremos o cântico da vitória. E aí você conclui: a vitória da igreja de Deus na crise final. Espero que você esteja dentro do grupo daqueles que se encaixam com essas características da igreja de Deus. Guarda os mandamentos de Deus e aceita o testemunho de Jesus. Tudo que de Jesus está escrito na profecia. Afinal, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, é a vida da profecia. A profecia só existe para falar de Jesus. Deus abençoe você.
no Gólgota, enfim morreu, por quantos como eu. Ouvi de seus gemidos, de seu sangue dos inimigos, e ao fim contrito me prostrei, vitória me achei. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. Em paz e alegria, ai, novo dia, vitória Jesus me deu, no sangue que verteu. Ouvi que Ele cura, sim, a todo que o procura, que o coxo fez andar então, e ao cego deu visão. Porém clamei, meu mestre, vem restaura minha vida. E logo Cristo me atendeu e a mim vitória deu. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. E paz e alegria, ai, novo dia, vitória Jesus me deu, no sangue que verteu. Ouvi falar da glória que virá após vitória, para os redimidos por Jesus, na resplendente luz, de anjos lá cantando, e mansões já me aguardando. Será glorioso ali chegar, então poder cantar. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu. E paz e alegria, ai, novo dia, vitória Jesus me deu, no sangue que verteu. Vamos orar? Querido Pai que está no céu, de gota em gota, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, como sugere a própria Bíblia, vamos aprendendo do Teu plano de salvação para todos nós. Rogamos que continue nos iluminando para que possamos prosseguir nesse caminho, aceitando a Tua palavra, fazendo a interpretação teológica perfeita dentro dos limites que ela mesmo diz, para ter todos aqueles que a interpretam, a fim de não acrescentarem nada ou tirar nada, e assim, feito essa interpretação, aceitar Teu plano para a nossa vida. Abençoe nossos irmãos, nossos amigos que estão, onde quer que estejam agora acompanhando esse estudo, que a Tua bênção vá até eles, a família deles também. Cerca-o, Senhor, para que o mal não lhes alcance. E trabalha com o Teu Espírito em seus corações, para que decidam se Te servir e fazer parte da igreja remanescente. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nos veremos no nosso próximo vídeo. Muito obrigado.